Fala amigos, tudo bem? Boa terça-feira a todos. Já estamos aqui no estúdio da 4D para falar sobre o jogo de ontem, esse jogão, principalmente na questão de tensão entre Inter e Santos. 1-1, resultado horrível para o Inter, perto do que foi o jogo, perto das chances, das oportunidades, e ruim para o Santos também, porque queira ou não, passou mais uma rodada e o Inter está a 3 pontos do Santos. Sequência do campeonato dá medo para o Inter, né? O Inter tem 2 jogos fora, o próprio Santos tem 2 jogos em casa. Então, esse fim de campeonato brasileiro promete ser bem difícil para os colorados. Eu acho que ontem o Inter perdeu a oportunidade de abrir 6 pontos do Santos e simplesmente acabar com essa história de rebaixamento e ainda, se tivesse vencido, ia botar mais time nessa briga. Pois bem, o Inter não matou, o Inter não fez o que tinha que ser feito, pagou no fim, sofreu e é um filme que a gente já viu dentro do Beira-Rio, né? Contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, o Inter teve 3 jogos com chances claras. Atlético Mineiro 1 a mais o tempo todo, não venceu. Bahia ia vencendo, ontem ia vencendo e no fim mascarou, principalmente ontem, que o Inter fez o melhor primeiro tempo do ano, talvez. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos conversar sobre isso. O Inter, né? Lembrando que vamos em cima dos melhores momentos, a gente não tem o controle de todas as imagens, daqui a pouco, pelo que eu estou vendo aqui, 19 minutos, já teve algum lance de gol do Inter no qual não está aqui, mas também eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal, nosso canal de YouTube da 4D TV está crescendo bastante, graças a vocês, então você que está vendo esse vídeo, ó, por favor, faz bem pra gente, é bom pra nós, pra gente sempre estar entregando um conteúdo melhor. Bora lá, vamos começar. Aqui no que a gente vê, né, um Inter bem ofensivo, né, o Santos com as suas linhas, um Alan Patrick saindo daqui para tentar jogar, porque o Inter já tem jogadores metidos aqui, mas principalmente aqui, ó, 2 jogadores na última linha. O Inter geralmente não tinha isso, geralmente o Vitinho estaria por aqui, mas nesse caso o Inter estava bem ofensivo, tanto que por muitas vezes o Vitinho e o Borré mudavam bastante de posição. Ó. Thiago Maia, melhor jogo dele, um dos melhores jogos dele com o Inter. Isso é importante, ó. Alan fica aqui porque ele mantém esses jogadores na dúvida, ele faz com que esses jogadores não saiam muito, ó. Jogadores entre linhas, ó. Isso aqui faz com que tenha 3 jogadores para marcar 2. Bruno desce, Inter bem ofensivo, ó. Esse passe já poderia ter sido aqui, mas mesmo assim, ó. Dominou para frente, toca para frente. Alan Patrick estava aqui, se meteu, e o Alan Patrick ele tem o dom de ser esquecido. Todo mundo sabe que ele é o melhor jogador do Inter, mas ele tem o dom de ser esquecido pelo rival. Isso é primordial para um cara com a qualidade dele. Então, quando o Inter tem outros jogadores que chamam a atenção, o Alan Patrick deita e rola. Deita e rola. Quando esses outros jogadores não chamam a atenção, a gente já sabe o que acontece. O Alan Patrick fica... é muito fácil de marcá-lo. Olha só. Bom passe, campo bom. Olha, já sabe o que fazer. O Alan já estava aqui entre linhas. Isso aqui é maravilhoso. Essa jogada é maravilhosa. O Inter ainda tem essa opção aqui do Bernabé, no qual o Mike fechava muito. E o Mike, e como aqui, isso foi uma coisa muito boa do treinador do Inter, ele usou bastante esse lado porque ele sabe que o Robinho Júnior não sabe marcar. Tem uma deficiência grande em marcação. E eu até acho que o Inter usou pouco pelas oportunidades. Porque vê o Mike aqui dentro, ó. O Mike está aqui, não volta a marcar, porque ele está de olho, ainda não tem o entendimento tático de saber qual é o dele, ele tinha que estar aqui, mas nesse caso, ele foi marcar o Thiago Maia, que não tem nada a ver com ele, e aí começa a bater. Por causa disso, o Mike tem que fechar um pouquinho mais, aí o Alan Patrick, bola chegou, o Alan Patrick já sabe o que faz, ó. Passe de primeira, eu até acho que não era no Borré, era aqui, mas vejam como... um passe do Alan Patrick mata 4 jogadores, né? Mata essa linha aqui do Santos e fica uma posição bem favorável para os atacantes. Coisa importante, Vitinho já está entre linhas, Aguirre já está aqui, tá um bolo assim, impressionante. O normal seria dominar, chutar ou abrir a jogada para os lados, né? Porque está bem congestionado. E ele tirou um passe que eu não sei se ele queria isso mesmo. Mas o que eu quero falar com vocês assim, a importância do Alan Patrick. No começo da jogada o Alan Patrick deu um passe, se meteu entre linhas, a bola girou, o Alan Patrick ficou sozinho.
deu um passe de primeira para o Alan. Olha o que ele faz agora, ó. Lembra quando eu falei no começo da jogada que o normal era abrir a jogada? Olha o Alan Patrick mostrando para lá. Ele mostrou para jogar aqui. O Alan deu uma cavadinha. Ela não saiu perfeita. Provavelmente essa cavadinha era para vir aqui para o Borré entrar sozinho. Mas quando o Alan Patrick vê que ela sai curta e está passando por ele e tem um companheiro, o Alan já muda o movimento para receber na frente. Olha, ó. O Alan viu, ó. Já se posicionou. Um passe de peito, um golaço. Um golaço muito merecido. Um Inter com confiança. Um Inter que provavelmente quem estava assistindo quando viu o gol falou, finalmente, estava merecendo, tinha que fazer um gol. E o Inter com confiança é outro time. É outro time. Vê o Alan Patrick onde ele estava? O Alan Patrick estava aqui no começo da jogada. Ele já está aqui. Olha agora o movimento que o Alan Patrick faz. Ó. Ele pede para tocar para cá. Ó. Ele pede para abrir. Ó. Ele pede para abrir. Por quê? Porque tinha esse passe aqui. E seria até o natural. O que pegou desprevenida a zaga do Santos foi essa cavadinha. Ó. O Inter dos melhores momentos, o Inter sempre atacava com os dois laterais. Bem posturado lá atrás, tocando, se envolvendo. E olha só. Essa é uma foto. Ó. Os dois laterais do Inter estão em cima. Por mais que não tenham participado diretamente, eles estavam à disposição e principalmente bem posicionados para receber a bola. O Mike, quando vê, ele tenta se adiantar e no fim ele vira uma referência para o Borré. Ele tenta se adiantar e não dá tempo. Aqui você vai ver, ó. O Alan Patrick já viu. O Alan Patrick está olhando o Borré. Já viu. O Mike já viu que perdeu. O Mike já entendeu. O Mike tenta se antecipar para daqui a pouco trombar. Ó, e ele dá sorte, ó. O Borré dá sorte. Matou, Alan Patrick entrou e fez um gol, um chute firme de canhota, um golaço merecido. Aqui a gente falou, meu Deus do céu, é hoje. Vocês vão ver que não tem muito erro do Inter. Não tem muito erro do Inter. Olha que coisa linda que estava aqui. Não tem muito erro do Inter muito visível, porque o Inter jogou muito bem. O pecado do Inter é que nessa fase que está foi não matar. Aqui um cruzamento espetacular, uma chance claríssima do Borré. Não é um gol perdido. O que eu valorizo nisso é um cara que não tem uma estrutura tão alta, ganhando de jogadores. Essa é aquela bola que é um pecado, é só ela ir no gol que seria gol. Né? E aí daria, 5 minutos depois, o Inter estaria mais ou menos encaminhando a vitória, né? A gente vê a importância desse gol, sabe por quê? Olha esse detalhe, ó. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Todo mundo caramba, perdemos uma oportunidade incrível. Alan Patrick deitou e rolou, jogou muito bem. Então, essa foi a jogada, talvez, do jogo que o Inter mais lamentou, de não ter feito o gol. Aqui uma outra jogada, que aí é aquele Inter que eu falo, que é o Inter tocando curto e jogador cortando linha. É espetacular esse movimento do Thiago Maia, para quem diz que ele é muito defensivo. O Thiago Maia tem muita qualidade, principalmente de passe. E a partir do momento que o time vai ganhando confiança, o Thiago Maia vai saindo. É assim que funciona. Olha aí, ó. Importante, ó, o Borré desceu para jogar, porque o começo dessa jogada, o Thiago Maia só chegou aqui e com espaço, porque o Borré fez a jogada lá, eu acho, se não me engano, junto com o Alan Patrick. Aí o Vitinho, Alan Patrick não, o Alan Patrick tá aqui. Foi com o Alan, com alguém, com o Bernabé talvez. E aí você vê quando as coisas estão fluídas, ó, o Borré tá aqui, ó, o Vitinho virou 9, ó. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom. Falta gente na área, mas mesmo assim o Thiago Maia dá um passe espetacular e o Vitinho não consegue finalizar. É muito difícil essa finalização, gente, porque a bola tá vindo daqui, você tá correndo assim, a bola tá vindo e você não vê o gol, e não tem ângulo para você dar para você girar. E foi isso que aconteceu. O Vitinho tinha pouco ângulo, por isso bateu para fora. A normal seria ele fazer esse gol. Olha que belo passe, ó. Vê, ó, o girar do corpo é difícil, porque a bola tá vindo, a bola não tá vindo de frente. Mas já é o Inter em cima. Fora isso, o Inter com muita posse de bola, o jogo fluido. O Santos não deu um chute a gol no primeiro tempo. Aqui mais uma vez, ó. Contra-ataque, Alan Patrick correndo, Vitinho correndo. Esse lance também, nós estamos falando, ó, é o quarto, depois dos 20 minutos onde o Inter fez o primeiro gol, esse é a quarta chance de gol que o Inter tem.
perfeito movimento, um pecado, aqui não tem defeito nenhum, um pecado. O Vitinho fez um gol contra o Bahia que foi muito parecido, o que mudou que ele só tinha um defensor na frente, mas é muito parecido, a chapada lá no canto, um pecado ela não entrar. Aí depois o Alan Patrick soltou uma bomba de esquerda, e foi até difícil, eu não entendi no começo o que aconteceu aqui, mas um pecado, sabe? Não tinha um torcedor colorado que não estava feliz vendo o time jogar. O único defeito, todo mundo falava, meu, por que a gente não faz o segundo gol? O time está produzindo para isso, o time está fluindo. E olha aí, ó, baita jogada, o Vitinho já mostrou que tem chute de direita e tem chute de esquerda. Isso é um triunfo muito bom para um atacante. Um pecado, um pecado. A bola poderia bater nas costas e entrar? Deveria, mas não foi o que aconteceu. Olha aí, ó. A dificuldade que o Santos tinha, né? E isso foi muito bem visto pelo treinador do Inter, provavelmente, ou pelos dois treinadores, aí, como vocês quiserem, porque eles sabiam que o Robinho não marca. E isso vai sobrecarregar, ainda mais quando tem um lateral esquerdo que é o Bernabé, que é muito bom no ataque. Olha, ó. É muito discrepante tu chegar aqui com um cara sozinho, assim, sem tu ter tocado muito a bola. Isso mostra que não é nem falha de marcação, é que falta jogador lá mesmo. E aqui uma jogada bem polêmica, tá? Aqui foi uma jogada bem polêmica que o pessoal quis matar o Borré, quer matar o Borré. O que acontece? Ó, o Borré não consegue chutar de primeira porque ele não chega na mesma velocidade. Pro Borré chutar de primeira, essa bola tinha que vir aqui, ó. Que aí ele segue na passada e chuta. O que acontece? Ele já tá freando. É uma bola que vem um pouquinho atrás. A bola é linda, maravilhosa, mas ela não veio perfeita para um chute de primeira. Então, quem fala que o Borré tinha que chutar de primeira, gente, esquece, não tinha como. Não tinha como. Vocês estão vendo, ó, a bola tá vindo e o Borré já tá freando, ó. Ele pegou a bola parada. Ele pegou a bola parada. Se ele fosse chutar de esquerda, ia errar também. O que aconteceu aqui? Ele dominou, só que o erro do domínio foi que ela ficou muito curta. Se ele domina que ela abre um pouquinho mais para cá, aí ele tem todo o gol, aí ele tem força. Ele teve a dificuldade porque ele estava parado, só que ele dominou muito curta. O erro dele foi no domínio. Aí depois, quando a bola fica curta, tu finaliza como dá. E aí deu uma finalização até assim que beira, né, tipo, que é feia, principalmente porque cai na mão do goleiro. Mas se ela vai nessa mesma força aqui no cantinho, é gol, todo mundo ia fazer um golaço. Então, sim, é um gol perdido, mas não tinha como chutar de primeira. Se ele chuta de primeira, a finalização, pode ter certeza, ia ser muito pior. Essa bola ia bater e ia voltar para lá. Ó. Aí sim, o pessoal ia ficar maluco. Grande chance, grandíssima chance. Olha só, vocês vão ver, ó. O Borré tá entrando, ó. Ó, ele tá vindo já para um movimento da bola vir aqui, ó, porque é normal, ó. Como tem dois jogadores, ele vai ter que vir um pouquinho mais para cá para chapar aqui e aqui a bola vai para outro jogador. Ó, ele freia, ó. Ele freia, ó. E aí ele domina a parada, ó. Aqui que tá o erro. O erro foi não dominar como um atacante. Tá vindo um defensor por aqui, tu já domina para cá, nesse caso para a direita, para fugir desse cara e ter ângulo de gol. Dominou curto, saiu um chutinho. Ó, tá parado, ó. Não tá no movimento de chute. Olha isso. Bruno descendo, Thiago tocando de primeira. Perfeito, perfeito. Alan Patrick já desceu, o Vitinho já tá preparado para correr. Ó, Thiago, ó. Thiago. Com um pouquinho de sorte. Isso aqui são jogadas que tem que fazer gol. Ia com 2-0 pro intervalo. Porque a gente sabe, quando vai pro intervalo de um jogo, e um time está muito mal, esse time não tem como piorar. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Então, aqui começa uma jogada que é o Inter nos seus melhores momentos. Que é o Inter que eu acho que esses jogadores têm condições de fazer e de acontecer. Um jogo muito coletivo, confiança, jogadores jogando rápido. Olha que interessante, ó. Olha, Thiago Maia tá aqui. O Bruno já desceu, já fugiu da marcação, o Thiago tocou. Olha o que aconteceu. Olha o Thiago. Alan Patrick desceu para chamar a marcação, o Vitinho virou um 9. Borré tá lá embaixo. Olha só. Thiago Maia, olha que é a confiança. Ó. Thiago Maia. Ó, Thiago Maia. É a segunda vez
que ele vem nessa linha aqui, fazendo a jogada. É a segunda vez. O Vitinho, por sua vez, ele está aqui trazendo a atenção desses dois jogadores. Pode ver aqui, né, que o zagueiro do Santos já está de olho aqui. Olhou para o goleiro. A bola vai para o Borré. E aqui o Borré meio que fica muito sozinho, né? Ele vai levando para um lado onde foi bom para o zagueiro. E o zagueiro, na hora vocês vão ver, a hora que ele vai chutar, o zagueiro só tromba com ele. E claro, ele não executa bem o chute. Mas é mais uma oportunidade. Nesse caso aqui, eu acho que o Borré tinha que ter posto o corpo na frente. Bota o corpo na frente que o cara vai bater e vai fazer o pênalti. Ele tentou meio que chutar junto com a trombada. Isso aí nunca é pênalti. E aí o Inter perde mais uma chance. Ó. Vocês podem ver. Ó. Ele tem que botar o corpo na frente. Ele sempre tem que deixar ele entre a bola e o zagueiro. A partir do momento que a bola está na visão do zagueiro, ele tem chance de chegar. E olha o que ele faz. Ó, ele só tromba. Ó. E o Borré mesmo assim chuta. E claro, não vai chutar bem. Segundo tempo. Aí eu acho que o Vojvoda ganhou do treinador do Inter. Fez substituições. O treinador do Inter não percebeu isso. Até percebeu, mas imaginando que pelo primeiro tempo do Inter deve ter dito, ó, sigam assim que a gente ganha o jogo. O Inter, durante os 10 primeiros minutos, voltou bem, não teve chance de gol, mas o Santos não teve as suas chances. Apesar o Santos teve pouca chance. Até agora não teve nenhuma chance de gol do Santos. Do Inter teve mais algumas chances, quase gol que não apareceram. Mas, poxa, sacanagem tá 1-0 esse jogo. Claro, por incompetência do Inter. E aí passou o tempo, o Santos começou a se soltar mais no jogo. Né? O Santos, por obviedade, precisando muito do resultado. Além de 3... Nesse momento o Santos estava 6 pontos atrás do Inter. 6 pontos, era muita coisa. Aí a gente vai ver, ó. Um Inter até mais ou menos estruturado, 2, 4, 6, 8, todos os jogadores atrás da linha da bola, o Vitinho fazendo de 9 porque o Borré desceu para ajudar, e aqui tem um erro, ó, que eu acho, ó, que é o que, ó, o Bruno, ó. Se o Borré tá aqui, o Bruno não precisa estar, porque ele fica batido, e olha o que acontece, ó, um volante aqui, Thiago Maia tá aqui, o Bruno tá aqui. Um volante vai e outro volante tem que ficar. Então isso aqui é um erro gravíssimo, ó. A zaga já está saindo, isso é muito legal, ó. Bola foi para trás, todo mundo no movimento de sair, para deixar os atacantes impedidos. Ó, pode ver, tá todo mundo no mesmo movimento. Essa imagem é linda aqui. Só que o que acontece? O Bruno, que jogou muita bola, não tinha que estar lá. Vocês viram que no começo da jogada ele não marca, ele não consegue fazer nada, o Borré tá aqui, tem 2-1. Olha aqui. Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo para um time que como o Inter, que vive esse momento, que está jogando bem, e só que na fase ruim, gente, qualquer vacilo tu toma gol. Olha só, é um golaço tal, mas isso pro futebol é um erro gravíssimo de posicionamento, porque nenhum jogador pode, rival, uma bola que vem, sei lá, uns 30 metros, que é um cruzamento, ele domina e chuta sozinho. Isso é erro grave. Nossos volantes saíram e não protegeram onde tinha que proteger. Ó, o Bruno tá ficando para trás aqui, então ele ficou meio que vendido aqui, ele não fez, ele não marcou, ele não tomou posição, nada. Ó. Um gol. Depois disso, virou um Deus nos acuda, o Inter demorou uns 8 minutos para se assentar no jogo de novo, o Inter fez substituições, mas aí o estádio já estava bravo, a confiança foi lá para baixo, e é um absurdo como tem a diferença mental, né? Cada atleta tem sua cabeça, cada um tem sua forma, mas não pode um time que fez tudo o que fez no primeiro tempo cair por água abaixo, assim, no segundo tempo, depois que toma um gol. Aqui uma falta, né? Aqui o Inter começou a rodar com algumas faltas, aqui nada demais, o Brasão aumenta muito a defesa. Mas uma bola bem batida, claro, pelo Alan Patrick. Aqui depois dos 30 minutos o Inter começou a jogar. A gente vê, né, que o Santos não tem nada, mas ao mesmo tempo, a partir desse momento, o Santos começa a incomodar, o Inter começa a ter erro de passe bobo, a torcida começa a ficar brava e no fim dá um murmurinho que não é legal. E a torcida, parabéns, né? 37, 38 mil pessoas numa segunda-feira.
Essa torcida é massa. A torcida merecia mais. Bruno muito bem fisicamente, ele voltou muito bem de lesão, então ele está como ele está bem fisicamente, ele consegue tirar uma boa distância dos jogadores em curta distância, que são esse espaço entre linhas. O Bruno está muito bem. Thiago Matias, né? Na área, cruzamento. Aí uma cabeçada, poderia ter sido melhor, é um jogador que não é de cabecear, né? O Prado não é de cabecear, se nota, porque no caso, o Mike nem sequer subiu, então ele poderia ter feito mais, é um cara alto também. Indico que treine cabeceio, treine jogada aérea, porque é um cara que tem estatura, é um cara ponta, é um cara que durante muito tempo na sua carreira vai ter a chance de chegar cabeceando, então se ele melhorar isso aí, ele vai fazer muito gol. Aqui chega naquela fase que o Inter já está meio desestruturado, né? Com o Santos querendo jogar, muita desconfiança. Aqui uma jogada com certo perigo, mas muito bem controlada pelo... Ela assusta porque a bola bate na rede de fora, mas estava muito bem marcado pelo Vitão. Mas o Inter começou a dar espaços que não tinha. A gente vê já alguns jogadores se olhando e vendo assim, pô, marca aqui, ajuda aqui, aquelas conversas de dentro de campo. Ó. Estava bem marcado. Mas sim, é uma chance, né? 37 minutos, a segunda chance do Santos no jogo. Aí o Santos ganha confiança, começa a tocar, começa a ir para lá e para cá. Esse passe aqui muito bem cortado pelo Vitão, porque essa bola ia cair aqui do outro lado, uma boa visão. Provavelmente o nosso lateral ia tirar, mas uma jogada bem difícil. Mas a bola sobra. A bola sobra. Ó. O Inter devagar, ó. Os jogadores começaram a levantar a mão. Olha só, tá todo mundo em volta e ninguém está disputando. O Bernabé está no chão, pode ver, ninguém está disputando, ó. Então, gente, não pode parar, não pode parar, não confie em árbitro, vai para dentro, tira a marca, e aí o Inter correu mais um risco, ó. O Rocher tá dando dura, principalmente mandando o Prado correr. O Rocher pegou a bola, então já deve ter uma jogada. O Prado tá parado, ó. Ó, o Rocher tá mandando ele correr, ó. Se liga. E aqui uma coisa também que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa que eu fui atacante e a minha melhor, o que eu melhor sabia fazer é chutar. Então eu treinava muito chute. E o que eu pensava? Como eu sou limitado, não tenho tanta habilidade, quanto melhor eu chutar com direita e esquerda, mais gols eu vou fazer. E assim foi ótima a minha carreira. Olha que jogada maravilhosa, ó. Olha que jogada maravilhosa. Movimento perfeito do Prado. Movimento perfeito do Prado. Mas aí, ó. Isso aqui é jogada para chutar de esquerda. Prado, treina a esquerda, cara. Treina a esquerda. Dá uma porrada aqui de esquerda. Tu pode fazer muita coisa, mas isso aqui não, ó. Isso aqui não. Tu te marca. Essa volta que tu dá em volta da bola, tu faz com que o zagueiro feche, tu faz com que o goleiro tenha mais chance. Tanto que, por causa disso... Volta a jogada um pouquinho para mim, por favor. Ó. Tudo perfeito, jogada perfeita. Alan Patrick, te amo, joga muita bola. Alan Patrick tem números de seleção de campeonato brasileiro. O Inter tá mal, mas o Alan Patrick, se não me engano, tem 20 gols, 16 assistências na temporada. Muita bola. Tá mascarando, a fase do Inter tá mascarando talvez um dos melhores anos do Alan Patrick. Para você falar que o Alan Patrick tá velho, meu, tu não entende nada. Alan Patrick tá jogando muita bola. Mas vamos lá de novo. Passe perfeito, movimento perfeito. Ó, esquerda. Traz para cá, porrada de esquerda. Olha quanto tu tem de ângulo. Olha quanto tu tem de ângulo. Porque futebol dentro da área é não perder tempo. Tu não pode perder tempo. Olha como ele vai perder tempo simplesmente por não saber chutar de esquerda. Jogador profissional tem que saber o mínimo, chutar de esquerda. Se tu é destro, vai treinar a esquerda. Porque vai acontecer. Olha o que ele faz, ó. Ele começa a dar uma volta e essa volta que ele dá para chutar faz ele perder tempo e quando ele chuta, o zagueiro já está em cima. Então vocês vão ver, a bola passa aqui, ó, porque lá não iria, porque tem zagueiro, deu tempo. No começo da jogada, se ele chuta, não dá tempo. O zagueiro está vindo ainda. Então, entre tu chutar e tu fazer assim para chutar, foi o suficiente para ele poder errar o gol. Se ele chuta de esquerda, eu tenho certeza
Mesmo que saia um chute cagado, é muito mais perigoso do que ele fazer isso. Para mim, é um gesto técnico assim, muito errado, que poderia ter sido muito mais perigoso do que isso. A gente vai ver o replay. Ó. Chuta de esquerda, ele perde tempo dando volta. Aí o zagueiro chega. Ó. E aí exige com que ele faça um chute diferente, que foi esse por cima. Ó, o pessoal fica louco, ó. O pessoal fica louco. São detalhes, gente. Olha aí, ó. Detalhes, ó. Esquerda. Ele tá passando da bola. Não! E aí ele se fecha, ó. Ele fechou o ângulo dele mesmo, ó. Se ele joga lá, só se fosse pelo chão. Mas ele não tá com o corpo para chutar pelo chão. O corpo dele, a bola vai fazer a curva para dentro. Então, marcado, você tá vendo? Ó, perna de goleiro, perna de... Se marcou sozinho. Se marcou sozinho. E ficou por isso, né? Um jogo assim, que começou com muita empolgação, terminou com o Inter tendo chance clara, mesmo no segundo tempo, o Inter foi melhor que o Santos. Claro que o Inter não jogou no segundo tempo nem perto do que jogou o primeiro, mas o Inter foi muito melhor, e não venceu, gente. Nessa fase tem que vencer, tem que matar o jogo, tem que fazer o gol. E olha, temos que ter medo porque vem pela frente. O Inter nem precisa jogar bem mais. O Inter tem um jogo de 6 pontos. O Inter precisa ganhar do Vasco. O Inter precisa pontuar contra o Vasco, porque a sequência é bem complicada. Valeu? Condições? O Inter tem, totais. Eu acredito? Claro que acredito. Se a gente começar a fazer os gols das chances que tem, o Inter não estaria nem perto dessa posição. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem, curtam, não briguem por futebol. E ó, se inscreva no canal, é muito importante para nós, tá bem? Fiquem bem. Sexta-feira, sábado, eu tô aqui gravando mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.